Marcos 8, 22 a 9, 29. Se tiver alguém nos visitando hoje, depois dessa chuva que assustou, hoje à tarde parece que tinha um prelúdio do inferno chegando lá em casa, não sei se estava chegando na sua casa também, e depois caiu a chuva, aí a chuva assustou as pessoas, né? Choveu muito. Vamos lá. Graças a Deus. Moisés, está tudo certo aí, Moisés? Beleza. Não? Sim ou não? Está tudo certo? Beleza. Tranquilo. Então, meus irmãos, semana passada eu falei de Marcos, capítulo 6 ao capítulo 8, né? Capítulo 6, versículo 6, ao capítulo 8, verso 21. E nós pregamos a palavra de Deus e lembramos que Jesus estendeu o seu ministério aos gentios. E quando Jesus estendeu o seu ministério aos gentios, nós vamos olhar várias narrativas de sinais, maravilhas, curas, milagres. E intercalando essas ações poderosas do nosso Senhor, nós observamos uma coisa muito complicada chamada corações endurecidos. Jesus fazendo uma obra espetacular e se deparando com o coração endurecido dos próprios discípulos, a ponto de nós termos visto dois momentos de multiplicação de pães e peixes. E entre esses momentos, nós observamos que os discípulos estavam com olhos, mas sem conseguir enxergar o Messias. A ponto do nosso Senhor falar no capítulo 8, versículo 18, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Sim, a gente aprendeu semana passada que quando Jesus expande o seu ministério para os gentios, Jesus se depara com pessoas mais religiosas que não demonstraram, não conseguiram enxergar o seu ministério, não conseguiram enxergar que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias prometido. E por outro lado, nós vimos que pessoas menos religiosas, os gentios, muitos deles conseguiram identificar, conseguiram entender que ele era o Messias. De fato, nós vamos ver hoje que Pedro, logo depois, reconhece que Jesus é o Messias. E a gente aprendeu na semana passada que, de fato, se o Senhor Jesus não tocar nas nossas vidas, para nós compreendermos, se o Senhor não vier com fé aos nossos corações, nós não vamos conseguir ser vivificados. Muitos sinais e maravilhas aconteceram, muitas coisas poderosas aconteceram, mas esses homens estavam mortos nos seus delitos e pecados e não estavam conseguindo enxergar a grandiosidade do Messias. Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O homem só é vivificado a partir do momento que o Senhor faz essa obra na vida dele. Essa foi a lição que nós extraímos semana passada.
O Senhor precisa nos tocar. Ver milagres, muitos veem. Você liga a televisão, você vai ver o show de milagres, o show da fé. Mas é necessário que sejamos tocados para crermos que Ele é o Messias. A incredulidade dos discípulos no início da jornada revela de fato a nossa depravação total. Revela de fato que nós vemos, mas não vemos. Vocês têm olhos, mas não veem. A cegueira espiritual era muito mais perigosa do que a cegueira física. Porque a cegueira física, quando o Senhor toca, isso não impede da pessoa ver com os olhos da fé. Agora, a cegueira espiritual, a pessoa pode ver muitas coisas acontecendo ao seu redor, que ela continua cega. Então, meu querido, de fato, a nossa fé vem do Senhor. A nossa salvação vem dEle, somente dEle. Precisamos ser tocados, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos para enxergar a grandeza do nosso Senhor. Bom, nós temos agora, no capítulo 8, versículo 22, 26, a narrativa do cego. O cego que foi tocado 2 vezes, diz a palavra de Deus. Então, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: fez alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: eu vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres também. Então, essa narrativa da cegueira do cego, ela existe aqui, serve para nos mostrar a cegueira dos próprios discípulos. Porque versículos anteriores, os versículos 17 ao 21, diz a palavra de Deus que Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vocês não veem. Tendo ouvidos, vocês não ouvem? Não vos lembrais de quando partiu 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse: não compreendeis ainda? Então significa dizer que a narrativa da cura de um cego serve para demonstrar a própria cegueira espiritual dos discípulos. A própria cegueira espiritual dos discípulos. Bom, logo depois, aí vem a confissão de Pedro. A confissão de Pedro acerca de Jesus Cristo como Messias. Então a gente vai enxergando do capítulo 6 até o capítulo 8, o Senhor operando, o Senhor fazendo várias coisas e ao mesmo tempo se deparando com a incredulidade. O Senhor agindo e se deparando com a dureza de coração. A narrativa do cego, a cura do cego, demonstrando quão morto espiritualmente estavam os discípulos, que ainda não haviam reconhecido que Jesus era o Messias.
E agora a gente vê no verso 29, 27 ao 29, Pedro reconhecendo. Pedro falando agora, quem é Jesus Cristo? Diz assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista. Mas outros, algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito ainda. Aqui nós vemos Pedro reconhecendo, dando a resposta correta. A resposta que nós precisamos que as pessoas deem no batismo. A resposta que a igreja aguarda de pessoas que dizem que se converteram de fato, de verdade. A resposta que se dá no ato do batismo. No ato do batismo, o que acontece publicamente é uma confissão de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Não é outra resposta a não ser essa. Infelizmente, toda a narrativa de pessoas que dizem que se converteram é uma narrativa muito perigosa, porque muitas pessoas cumprem alguns rituais para ver alguma coisa ser melhorada na sua vida, do tipo: meu marido saiu de casa, então eu preciso encontrar com Jesus para o meu marido voltar. Eu perdi o meu emprego, eu preciso de Jesus para ganhar meu emprego de volta. Eu não estou bem, assim, assado, então eu vou passar pelas águas, eu vou confessar aí esse Jesus dos crentes para ver se alguma coisa muda. Então, nós nos deparamos, sempre vamos nos deparar com falsas conversões. E a falsa conversão, ela vai produzir rapidamente, vai envergonhar, vai expor Cristo à vergonha. Porque o motivo que leva muitas pessoas a dizerem eu sou de Cristo, talvez não é um motivo que nós, biblicamente, no Evangelho, esperamos e que o próprio Jesus esperou, uma declaração do reconhecimento de Jesus como Messias, como aquele que havia de vir para libertar o seu povo dos seus pecados. O reconhecimento de que Deus se fez carne para trazer ao nosso coração o arrependimento necessário para nós vivermos para a glória de Deus, assim como Adão e Eva viveram antes da queda. E se isso não acontecer nas nossas vidas, todos os nossos atos, eles um dia não terão sentido. Toda a nossa roupagem religiosa vai perder o sentido. Se não houver um reconhecimento de que Jesus é o Cristo. E esse convencimento se dá numa ação exclusiva do toque sobrenatural do Senhor. Se não houver isso, não adianta. Os motivos religiosos não vão te sustentar. Muito pelo contrário. Todas as suas ações religiosas podem te sufocar se você realmente não se converteu ao Evangelho. Todas as suas ações religiosas, elas acabam te expurgando, porque se torna insuportável você seguir algo que você não acredita de fato e de verdade. Se torna insuportável você acompanhar alguém que você de fato e de verdade não considera como Deus.
E Jesus, logo após, vai trazer a primeira instrução sobre o discipulado. Bom, Pedro reconhece: o Senhor é o Messias. Versículo 29. Mas, após esse reconhecimento de Jesus como Messias, Pedro já começou a sentir o peso do que é acompanhar o Messias. Não é um peso impossível de se viver, porque não é um fardo insuportável. O fardo dele é leve. Agora, esse fardo leve que o Senhor traz nas nossas vidas, não tira, não deixa, não faz com que a gente não sinta na nossa própria carne a responsabilidade do que é seguir Jesus Cristo. Quando Pedro, ele ouve que o Messias precisava morrer, parece que o fermento dos fariseus começa a trabalhar na vida de Pedro, mesmo ele tendo declarado Jesus o Messias. Aqui Pedro começa a entrar em choque com a questão do ser discípulo. Pedro começa agora a entrar, ele começa a perceber o que é seguir a Jesus. Essa fase todos nós passamos. Todos nós percebemos, uns mais lentamente e outros de forma mais rápida. Pedro, ele começa a entender que de verdade ser cristão, servir ao Senhor, em alguma circunstância absurda. E é isso mesmo nas nossas vidas. Toda a questão do mundo ocidental tem um propósito de nos levar a sermos autônomos de Deus, do senhorio de Cristo. E essa ideia de acompanhar o Senhor, muitas vezes se torna uma ideia absurda. No versículo 29, Pedro reconhece: o Senhor é o Messias. Aí no versículo 31, Jesus começa a predizer o quê? A sua morte e ressurreição. Diz a palavra: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Aí o pepino começa a torcer. Que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto o Senhor expunha claramente. Mas Pedro, aquele Pedro que declarou: tu és o Cristo, tu és o Messias. Mas Pedro, chamando-o à parte, Senhor, vem cá. Que história é essa? Que conversa é essa, Senhor? Até aqui estava tudo muito bom. Até aqui eu estou vendo sinais, maravilhas, eu estou vendo milagre, eu estou vendo Jesus numa popularidade tremenda, eu estou vendo muita coisa acontecer. Sim, ele é o Messias. Mas daqui para frente é sofrimento, meu Deus. Senhor, me explica essa história aqui. É tipo, o Pedro puxou Jesus para um gabinete, né? Meu Senhor, me explica essa história aqui. Que conversa é essa aqui? O Senhor está dizendo aí que está predizendo a própria morte e coisa e tal. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os olhos nos discípulos, respondeu a Pedro e disse: arreda, Satanás,
porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. A tentação demoníaca acerca do evitar a cruz já começa a percorrer a vida de Pedro. É uma ideia absurda. Como assim? O Senhor é o Messias. O Senhor é aquele que haveria de vir. Como assim? Aquele que haveria de vir é o servo sofredor? Ah, tá! O Senhor é aquele a quem Isaías falou. Isso é dramático. Descobrir que esse servo é o servo sofredor. Duas coisas no ensino crucial sobre o discipulado se segue. Capítulo 8, 34 ao 9 e 1. Primeiro, a primeira instrução sobre discipulado no Evangelho. Depois que a natureza messiânica de Jesus foi exposta, e Pedro declarou isso, a natureza messiânica de Jesus foi exposta como? Milagres, sinais, maravilhas, com interrupções de incredulidade e, por fim, com a confissão de Pedro. Logo depois disso, nós temos a primeira instrução sobre o discipulado. Diz o capítulo 8, versículo 34. E aqui Jesus já convoca as multidões. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir até após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Meu querido, a primeira instrução sobre discipulado do Evangelho, dos Evangelhos, está aqui. O plano do Senhor em fazer discípulos. O plano do Senhor em restaurar a ordem da criação. A ordem da criação qual que é? Está vendo aquele fruto ali? Não coma. Se você comer, você vai morrer. Ou seja, você tem uma lei, e se você obedecer essa lei, você viverá. A ordem da criação é justamente essa. Obedece a minha lei e você terá vida. Desobedeça a minha lei e você terá morte. Pelo sacrifício vicário de Jesus Cristo, sua graça poderosa nos habilita a nos tornarmos discípulos. E o discípulo é aquele que nega a si mesmo. Ele nega a tentação de ser um ser autônomo. Ele nega a tentação de viver para si mesmo. Esse é o grande ideal libertário da palavra liberdade que foi pregada na Revolução Francesa.
todo esse ideal de liberdade que a gente tem hoje nas ideologias pós-modernas, na Revolução Francesa nasce como uma grande revolta contra todo o sistema que surge na Reforma Protestante e que vai crescendo, que leva o homem a ser obediente a mandamentos, que leva o homem a ser um homem que vive dentro de uma caixinha, subordinado, submetido à cruz do Calvário. E esse projeto, que na verdade é um projeto que vem lá do Éden, esse projeto de ser um ser autônomo, de ser um ser livre, de ser um ser que entende que pode viver muito bem sem essa ordem. Todo esse projeto vai se desenvolvendo e o homem começa a ganhar um tipo de liberdade, que leva ele a viver para si próprio e ao mesmo tempo prejudicar o seu próximo. O ser se torna tão autônomo de Deus que a sua própria liberdade prejudica terceiros. Sim, eu quero ter a liberdade de fazer com um feto que está na barriga o que eu quero. Nem que eu mate esse feto e prejudique a própria existência dele. Eu tiro o direito dele de existir. A minha liberdade, a partir da Revolução Francesa, começa a prejudicar os outros. O meu ideal de felicidade acaba com todo o ideal de felicidade de quem está ao meu redor. Logo, todo esse propósito de um ser autônomo é um propósito extremamente egoísta, porque não leva em consideração a Deus, não leva em consideração ao próximo. Quando eu digo que não quero viver para Cristo, que eu quero viver para mim mesmo, que quero viver segundo os meus ideais, eu deixo de glorificar a Deus através disso e prejudico o meu próximo, porque o meu próximo ele é desconsiderado nesse processo. Infelizmente a gente vê muitas pessoas tirando as próprias vidas. Estou aqui até com a camisa amarela, comprei propositalmente lá no Rio Grande do Sul. E quando a gente estuda sobre suicídio, a gente verifica que existem causas do suicídio que são causas de sofrimento, entre aspas, merecido, porque são consequências de coisas que a pessoa procurou na vida e aquilo se tornou insuportável e a consequência foi tirar a sua própria vida. Mas existem causas também de sofrimento não merecido, como luto, coisas que a pessoa não contribuiu diretamente para que aquilo acontecesse. Seja o sofrimento merecido como consequência das minhas atitudes, ou seja o sofrimento não merecido diante de causas que acontecem com todo mundo, com coisas que acontecem com todo mundo, o pensamento suicida é um pensamento extremamente egoísta, porque ele alivia o sofrimento dele, mas ao mesmo tempo ele coloca muitas pessoas para sofrer. O meu senso de autonomia, ele pode ser tão prejudicial que pode me levar ao suicídio. Ser discípulo de Cristo é vencer esse próprio senso de autonomia, esse próprio senso de liberdade que faz com que você seja livre, mas que aprisione muitas pessoas que estão ao seu redor. Um filho que muitas vezes vai para as drogas, ele vai para as drogas com um discurso de liberdade, mas ele aprisiona os pais com esse tipo de discurso. Então, a autonomia do ser humano não é autonomia. A autonomia do ser humano é mais do que uma autonomia, é uma fuga de ser aquilo que Deus projetou para sermos no Éden. O que Deus projetou para sermos no Éden é submissos à lei do Senhor. E quando nós somos submissos à lei do Senhor, uma coisa acontece, nós nos deleitamos nele. Ser discípulo do Senhor
tomar a cruz e seguir não é um peso, mas é motivo de deleite. Porque quando nós fazemos isso, nós encontramos a vida. Agora, a autonomia do ser humano leva ele para caminho de morte. O evangelho é paradoxal. Você tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir a Jesus, é o caminho de vida. É o caminho de vida eterna, é o caminho de um deleite maravilhoso, porque servir a Cristo não é um peso, é um deleite. Fugir da sua própria autonomia, fugir da sua própria liberdade, te traz uma alegria maior do que você teria buscando a sua própria autonomia e liberdade. Por quê? Muitos que estão aqui, vocês procuraram em algum momento da sua vida a sua autonomia e a sua liberdade. O que você encontrou? Você só encontrou tristeza. Você só encontrou decepção. Você só encontrou angústia na alma. O pecado faz isso nos nossos corações. Viver para nós mesmos é a maior armadilha que nós procuramos. Você diz, é um absurdo. Eu estou aqui com toda a minha virilidade, mais vivo do que nunca. É um absurdo eu ter que viver esse feijãozinho com arroz aqui. Isso é muito para mim. Não. Olha o tanto de coisa que eu tenho para viver. A crise da meia-idade que as pessoas dizem, alguns dizem que começa aos 40 e outros dizem que começa aos 50. A gente tem que tomar cuidado com essa crise. Porque essa crise, ela vai dizer para você o seguinte: rapaz, você perdeu muita coisa para trás, não foi? Nasceu no lar evangélico, a vida toda dentro da igreja, você perdeu muita coisa, agora é hora de viver tudo aquilo que você perdeu. E você diz, rapaz, eu estou com 40, eu estou com 50, então, dá tempo. É por isso que você pega a galera entrando na crise da meia-idade, fazendo tudo o que deixou de fazer intensamente, e às vezes isso de forma até ridícula, né? Porque às vezes o cara tá lá, vovozinho querendo ser o garotão, a cocotinha querendo ser a menininha, e começa a viver intensamente. É tanto que quando você anda na rua, é um absurdo como pessoas mais velhas aliciam as pessoas mais novas. É incrível. É incrível. Isso por quê? Há vários fatores. Eu tenho que viver tudo aquilo que eu não vivi. E isso chega no coração do crente, tá, irmãos? E isso chega no coração do crente. Isso chega no coração do crente. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. As falsas conversões. E a falsa conversão, ela é alimentada por uma vida que vai puxando pecado sobre pecado. Ou alguma pessoa que realmente se converteu e o coração dela se endureceu e ela precisa de fato se arrepender disso. Quer aproveitar a vida, dá tempo, perdi muito tempo nessa vida. Sim. Você vai encontrar um caminho tortuoso. Você vai encontrar os prazeres deste mundo, os prazeres desta vida, vai fazer tudo aquilo que você não fez ontem e vai encontrar a infelicidade que você tanto ouviu falar, mas não sabia o que era. Procure o caminho da autonomia, da liberdade, que você vai encontrar a infelicidade. Você é feliz e não sabe. Somos felizes
e não sabemos. Viver para Cristo, o deleite de viver para Cristo, e de vez em quando, assim, puxa na carne, belisca, porque isso mexe com a nossa virilidade, isso mexe com a nossa, qual a palavra que eu poderia usar? Com a nossa juventude. E a juventude hoje não é uma juventude que é considerada um jovem de 20 anos, uma pessoa de 40 e 50 hoje é considerado um jovem. Antigamente uma pessoa de 40 e 50 anos já estava caindo aos pedaços, porque o povo antigamente vivia na roça, era coisa maluca, aquela lida pesada. Hoje em dia não, hoje em dia você entra num carro com ar-condicionado, vai para o trabalho, não sei o quê. Hoje em dia você não tem aquele peso todo que aquele povo de antigamente tinha. Uma mulher de 40 anos já estava completamente acabada. Logo depois, no capítulo 9, versículo 2 ao 13, nós temos aqui a transfiguração, confirmando que o Filho é aquele que tinha que ser ouvido, o Messias. Sim, é ele. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante dele, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-se Elias com Moisés, estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. A transfiguração confirma que Jesus era aquele que deveria ser ouvido. É a resposta divina ao sofrimento de Jesus antes que ele aconteça. Agora, a transfiguração é seguida novamente com a dureza de coração dos discípulos. Pedro estava lá com Jesus na transfiguração, mas os outros estavam lá embaixo. E quando o menino ficou possesso, os que estavam lá embaixo não conseguiram expulsar o demônio daquela criança, demonstrando de fato que a história da narrativa da redenção é feita de um início conturbado do reconhecimento de Jesus como Messias, contrastando com a dureza de coração. Esse processo do reconhecimento de Jesus foi um processo longo, cansativo. Jesus se deparou com a dureza de coração dos seus. Bom, na semana passada nós extraímos uma lição. A lição que nós extraímos semana passada é que, de fato, nós precisamos ser vivificados pelo Senhor. Ninguém reconhece que Jesus é o Messias, a não ser que seja vivificado por Ele. Hoje nós aprendemos outra lição. Nós aprendemos que uma pessoa que é vivificada por Jesus Cristo, ela se torna discípulo de Jesus Cristo. Eu fui justificado pelo Senhor, pela graça, mediante a fé, e essa justificação me leva a viver como Jesus viveu. Me leva a ser como Jesus é. Eu fui vivificado pelo Senhor. Eu reconheci que Ele é o meu Deus.
Eu reconheci que Ele é o meu Senhor, mas eu não reconheço Jesus como Senhor somente por palavras. Eu agora me torno um discípulo dEle. Eu faço o que Ele faz. Eu obedeço às suas ordens. Eu vivo como Ele vive. Então, a nossa confissão de fé, ela deve ser acompanhada por uma vida totalmente devota ao discipulado de Jesus Cristo. E quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós entendemos que nós sofremos por sermos discípulos de Jesus. Pedro reconhece que Jesus é o Messias e logo ele vê Jesus predizendo a sua morte e ressurreição, o seu sofrimento, morte e ressurreição, e aquela ideia já assusta Pedro. É isso mesmo. Reconhecer que Jesus é o Messias nos leva, consequentemente, para uma ideia que a princípio é uma ideia absurda. Deixar de seguir os seus próprios planos e seguir ao Senhor. Mas essa é a ideia do Messias para o seu povo. Fazer do seu povo aquele povo que segue os seus passos. No decorrer do caminho, meu amigo, meu querido, isso vai fisgar na sua alma. Isso vai fisgar na tua carne, porque a tua carne, a nossa carne, a minha e a tua carne, ela grita. Esse mundo tem muitas influências sobre nós. Nós somos tentados o tempo inteiro. E a grande tentação que vem sobre nós é: se você for livre, você vai ser mais feliz do que você é hoje. Se você viver a autonomia que o seu amigo vive, se o seu amigo sai do emprego, o seu amigo sai do trabalho e vai para o happy hour, e lá ele dá uma beliscadinha nas meninas, depois volta para casa e encontra com a mulher como se nada tivesse acontecido, vive uma vida dupla. Se você viver dessa forma também, se você tiver essa autonomia, se você tiver esse estilo de vida, você vai encontrar um alívio para a sua alma. E o que acontece com as pessoas que fazem isso? Elas encontram a tragédia para a sua alma. Se você roubar um pouquinho aqui, se você fazer como alguns fazem na empresa, aquele cara da empresa ali, ele roubou ali um negocinho ali, ele roubou outra coisinha ali. Poxa, o governo é tão rico, o Estado tem tanto dinheiro, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, meu amigo, venha comigo também. E outras ideias, não só na área de sexualidade, não só na área moral ligada a finanças, mas outras coisas mais tentam te puxar, te convencer que você vai ser feliz. E quando você cai nisso, você descobre: eu era feliz. Negando a mim mesmo, no poder do Espírito Santo, depois de ter sido vivificado pela graça de Jesus Cristo, eu encontro deleite verdadeiro para minha alma. A alegria que eu preciso para viver é essa. A felicidade verdadeira, que é ultra circunstancial, a felicidade que Jesus vai falar no Sermão da Montanha, a bem-aventurança, é justamente essa, é a bem-aventurança do reino, é a bem-aventurança de viver um tipo de liberdade diferente da liberdade que está lá fora. A liberdade que está lá fora é uma liberdade desmedida. Meu corpo, minhas regras. A liberdade que Cristo me dá é uma liberdade assistida. Eu sou livre, mas eu sou livre na supervisão do Espírito Santo de Deus. Ele controla, Ele me dá todos os limites possíveis e necessários para que a minha liberdade glorifique
o Senhor em cada passo que eu tomar. E tudo que eu e você precisamos é dessa liberdade assistida. Tudo que nós precisamos é dessa liberdade assistida, porque na medida que a nossa liberdade é supervisionada, assistida, controlada, nós começamos a viver dia após dia, na santificação progressiva, a gloriosa e doce bondade e vontade de Deus, que traz alívio, segurança, paz, a paz verdadeira que nós precisamos para viver. Meu querido e amado irmão, que Deus poderosamente, através dessa mensagem, possa trazer aos nossos corações o arrependimento necessário para que a gente não se iluda com o engodo do pecado, com o engodo daquilo que nos é oferecido hoje. Que todas essas tentativas, todas essas mostragens que tenta te dizer, vai que você vai ser feliz, vai que essa liberdade, você precisa dessa liberdade para você se aliviar. Vai em frente porque você está sufocado. Você deixou de ser você. Cadê aquele fulano? Um dia eu encontrei com um rapaz. Disse, cadê aquele fulano? Eu digo, cara, não sei. Eu não quero reencontrar com ele, não. Cadê aquele João corajoso, que virava à noite, não tinha medo de nada, não tinha medo da vida, não tinha medo das consequências? Cadê aquela Maria forte que enfrentava, que dizia e fazia, acontecia? Você diz, rapaz, aquela Maria, olha, não sei, não quero saber e tem raiva de quem sabe. Eu sou outra pessoa, eu sou uma nova criatura, servo do Jesus Altíssimo, reconheci no batismo que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, e hoje eu vivo para a sua glória, renunciando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo a Ele. E é essa alegria que eu encontrei, é essa paz que me alimenta, é isso que vai me fazer acordar amanhã e vai dizer para mim, Michel, você tem grandes desafios essa semana. Você tem grandes desafios essa semana. Mas eu estou contigo. Eu sou o teu seguro. Eu sou a tua fortaleza. É essa paz que vai fazer com que eu acorde amanhã e diga, e olhe para a vida, e olhe para a minha existência e diga, sim, a vida não é fácil. Mas você tem um Jesus poderoso que te salvou e que providencialmente cuidará de você todos os dias. A santificação produz isso nas nossas vidas. O discípulo que toma a cruz, nega a si mesmo e segue a Jesus, nesse progresso de santificação, ele é fortalecido de uma tal forma que todos os seus desafios são vividos como qualquer outra pessoa vive, mas sob a ótica de que você está debaixo do senhorio do Senhor, de que o mesmo Deus que te salvou é o Deus que vai te conduzir até o fim. Então, meu querido, o que eu e você temos que fazer não é apelar, não é fazer campanha da vitória, não é fazer tarde da bênção. O que eu e você temos que fazer é nos tornarmos discípulos, sermos discípulos. Isso aí já basta. Tome a sua cruz, negue a si mesmo, siga Jesus, e você vai encontrar o caminho da liberdade assistida que vai te promover uma paz que excede todo entendimento, que vai te fazer olhar para a vida e dizer, pode vir, eu sei que você tem muitos desafios para mim, mas eu estou aqui de passagem, aguardando a gloriosa vinda de Jesus e servindo a Jesus no meu corpo,
E esses desafios vão vir, vão fazer parte da minha existência, mas eles não são maiores do que Jesus. Isso que o discipulado causa nas nossas vidas. O discipulado gera segurança, não somente da eternidade. Ser discípulo de Jesus gera uma segurança não somente da salvação, e principalmente da salvação, mas gera uma segurança de caminhar hoje, seguramente, sabendo que Deus está com as mãos poderosas nas nossas vidas. Vamos nos tornar discípulos. A segurança da vida eterna e a certeza do cuidado de Deus hoje, até o dia que nós vivermos essa segunda vinda gloriosa. Se você está cansado, não tente tirar esse cansaço com outra coisa. O pecado vai te deixar mais cansado ainda. Se você está abatido, não tente vencer isso com o pecado, porque o pecado vai te jogar na lona mais do que você já está. Simplesmente faça o que Jesus mandou fazer. Siga-me. Venha, seja meu discípulo. Venha, porque aqui você vai encontrar segurança para a sua alma. Curve a sua cabeça.